Amados irmãos, que a paz do nosso Deus seja com todos nós. Amém. Vamos dar início ao nosso culto de manhã, abrindo os nossos boletins, sem precisar abrir na contracapa, não vai ter projeção. Vamos fazer a leitura bíblica de 1 João 4, 10 a 11. Vamos fazer essa leitura conjuntamente. Então vamos lá. 1 João 4, de 10 a 11. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. 1 João 4, 10, 11. Vamos cantar o hino de número 348. Aleluia, pela vida da nossa irmã Cristina. Vamos ficar de pé. Minha esperança é até o fim, é Cristo que morreu por mim. Eu creio só no meu Senhor, no nome do bom Redentor.
Amém. Por essa certeza, firmados no Senhor, podeis vos assentar. Meus irmãos, a Bíblia está completa, repleta de promessas, de avisos, e uma citação que nós devemos prestar bem atenção é que quando Deus nos fala em que neste mundo tereis aflição, tereis aflições. A família Pellegrini está passando por um momento de aflição, mas confiados todos em Deus. Há um tempo atrás, eu estava falando, há uns domingos atrás, estava falando com a irmã Deolinda, e ela disse que ligou para a Irene, e ela falou: Celso, até a voz da Irene, sempre tão alegre, tão contente, está muito diferente. Eles realmente estão preocupados, estão sofrendo. Reinaldo já sofreu uma 5ª operação, está previsto mais uma, esperamos que seja conclusiva. Mas ontem, quando eu liguei para a Irene, consegui falar com ela próximo da hora do almoço. Esse ânimo que é dela, que Deus deu a ela, estava bem presente. Nós brincamos, nós falamos, nós nos alegramos com algumas coisas. Evidentemente que a preocupação ainda existe, mas confiados em Deus como estamos, e a família também, nós estamos esperançosos de que haja uma cura, que haja um prosseguimento bom. É isso, irmãos. Vamos continuar orando pelo Reinaldo. Ele precisa muito das nossas orações. Ainda no momento de avisos, a educação cristã missionária está falando através do boletim que hoje faremos no culto à noite um levantamento de ofertas para as nossas instituições de ensino no Rio de Janeiro, que é o CIEM, e em Recife, o SEC. Ambas mulheres e homens que se preparam para o serviço missionário. É uma oferta simbólica que eles estão sugerindo, R$2, e os irmãos fiquem à vontade. Mas nós gostaríamos que todos, sem exceção, pudessem participar com essa oferta. Outra coisa, irmãos, que me alegrou tremendamente o coração, é sabermos que Ebenezer existem grupos maravilhosos. Agora, nesse momento, eu quero destacar um futuro bem presente de Ebenezer, que são os átomos. Os átomos, anualmente, além de tanta coisa que fazem uma campanha de óleo para o Lar Batista de Crianças. E parece que é uma característica aqui de Ebenezer. Às vezes, no início de uma campanha, a adesão não é tão grande. Mas parabéns para esse grupo pela resposta da igreja. O alvo eram de 200, me ajudem, eu não sei quantas, 200 e poucas unidades, mas conseguimos 307 litros. Aleluia. Por isso, obrigado a todos os irmãos e aos átomos em particular. Meus irmãos, vamos cantar o hino de número 435, e os que tiverem seus dízimos e ofertas, tragam gasofilácio.
estou vendo os irmãos com um rosto muito triste. Parece que o Senhor não é seu. Eu sei que nós passamos uma semana assim muito atribulada, mas hoje nós estamos aqui na casa do Senhor, nós viemos aqui para adorá-lo, esquecendo todos os problemas, porque o Senhor é quem resolve os problemas. Não somos nós, nem as passeatas, nem os nossos governantes, é o nosso Deus. E Ele hoje está merecendo todo o nosso louvor, porque Ele nos preservou e estamos aqui para adorá-lo, mesmo em meio a situações difíceis. Então sorria para o seu irmão que está ao lado. Isso. E alegre o seu coração, porque o Senhor está aqui e Ele está ouvindo e vendo a nossa feição, o nosso rosto. Ele merece o melhor. Vamos cantar então a segunda estrofe. Não sou meu, por Cristo salvo, pois seu sangue derramou, e da pena do pecado a minha alma resgatou. Não sou meu, oh não sou meu, bom Jesus, sou todo teu, o que tenho e sou entrego, ó Senhor, sou todo teu. Não sou meu, a ti confio, tudo quanto chamo meu, tudo em tuas mãos entrego, pois Senhor, sou todo teu. Não sou meu, ó não sou meu, bom Jesus, sou todo teu, o que tenho e sou entrego, ó Senhor, sou todo teu. Não sou meu, ó santifica tudo quanto sou, Senhor, do egoísmo e da vaidade, livra-me, meu Salvador. Não sou meu, ó não sou meu, bom Jesus, sou todo teu, o que tenho e sou entrego, ó Senhor, sou todo teu. Amém. Nós vamos orar então, vamos interceder por estas vidas. O Reinaldo, vamos interceder pela sua vida. Vamos interceder pelos irmãos que estão viajando, alguns já voltaram, mas a família Solovenco, uma parte está numa cidade chamada Canmore, lá no Canadá, e nessa região houve chuvas muito fortes, alagaram toda a cidade, e eles estão há uma semana no hotel e não conseguem sair do hotel. Para sair do hotel tem que subir no bote e remar. Então nós vamos orar por eles, para que Deus esteja com eles, cuidando, para que eles possam aproveitar ainda parte das suas férias lá, do seu passeio, e que estejam protegidos por Deus também. Então vamos pedir que Deus continue cuidando destas vidas. Vamos agradecer também os dízimos e ofertas, mas ainda antes de orar, eu quero insistir com os irmãos um pouquinho mais, por causa do frio que estamos passando hoje. E vou pedir que você cumprimente seu irmão e depois que você sente um pouquinho mais para frente. Nós queremos que os irmãos que estão assistindo pela internet vejam o seu rosto, vejam que você está aqui conosco. Então o pessoal que está mais para o fundo, vou pedir que todo mundo venha um banco mais para frente aqui e vamos aproveitar para nos cumprimentar. Se você quiser ficar junto com o seu irmão, já fique com ele para nós orarmos, né? Que bom, os irmãos estão vindo para frente, isso é muito bom. Nós queremos que o pessoal lá longe veja que você está aqui, né? Que nós estamos orando por eles. A Geni vem nos lembrar de orar pelo Lucas, filho do Marcelo e da Cíntia, e hoje é aniversário dele. E ele tem passado por umas diferenças, porque continua crescendo, né?
E Deus tem dado a vida, o amor. Então nós vamos orar pela vida do Lucas também. Lembre-se de orar pelo Lucas aí durante a semana, para que Deus esteja com ele, cuidando daquela vidinha tão especial que nós temos, né? Vamos orar por essas vidas então. Senhor, recebe de nós a nossa gratidão, porque estamos juntos aqui na Tua casa. Que o Senhor nos permite que nos fortaleçamos uns aos outros na fé, na esperança e no amor. Que o Senhor nos permite que vivamos estas coisas na nossa casa, no nosso dia a dia, e possamos viver isso dessa maneira tão agradável aqui na Tua casa juntos. Obrigado pelo Teu grande amor que tem sido derramado sobre as nossas vidas. A nossa esperança tem sido renovada dia após dia, porque a Tua resposta é certa e evidente, e temos experimentado esse Teu grande amor para nossas vidas. O Senhor tem sido aquele refúgio seguro quando estamos tristes, abatidos, preocupados, com incertezas, com dúvidas. Nós buscamos ao Senhor e no Senhor encontramos paz e segurança. Ó Deus, por isso estamos firmados em Ti. Por isso continuamos apresentando estas vidas ao Senhor. Por isso continuamos lembrando da vida do Reinaldo diante de Ti, apresentando juntos mais uma vez a nossa fé e a nossa esperança no Senhor. O Senhor, ó Deus, tem demonstrado o Teu amor na vida dele. O Senhor tem sustentado a vida dele. Nós não sabemos, ó Deus, quantos passaram por situações assim e permaneceram ainda. Mas o Reinaldo está lá, ó Deus, com a sua vida preservada, sendo assistido pelas equipes médicas, pelo hospital, pela família, pelos amigos, pelas igrejas, muitas que têm orado e intercedido por ele ao Senhor. E nós estamos juntos nessa intercessão, apresentando a vida dele mais uma vez ao Senhor, para que a Tua graça esteja presente e o Teu amor seja conhecido e notório ali no seu coração. Que o Senhor o fortaleça emocionalmente, espiritualmente e também fisicamente. Que o Senhor restaure a sua saúde. Nós continuamos pedindo isso ao Senhor e esperando isso do Senhor. Apresentamos ao Senhor esta vida tão importante para nós, que tem sofrido muito junto com os seus pais e os seus familiares. E essa dor, ó Deus, é conhecida do Senhor. Então pedimos que o Senhor traga o alívio e traga a recuperação dele para a nossa alegria, para a glória do Senhor. Abençoe também, ó Deus, a vida do seu Nelson, que continuamos orando e apresentando a Ti. O Teu amor e o Teu cuidado esteja também sobre toda aquela família, porque precisam muito do Senhor também, para os seus corações, para os seus sentimentos, para a sua fé. Que o Senhor esteja presente naquele lar também. Abençoe a família Solovenco, ó Deus, naquele lugar que foram para passear, que estavam aproveitando as maravilhas do Senhor, a natureza, estavam aproveitando os relacionamentos e a família, mas agora estão naquele tempo difícil. Seja o Teu cuidado também sobre a vida deles, mas que estejam preenchidos também da alegria do Senhor, que independe das circunstâncias, e possam perceber, ó Deus, e sentir o amor de toda a Tua igreja para com a vida deles. Que o Senhor os proteja lá e logo estejam de volta conosco, guardados pelo Senhor. E assim, ó Deus, que o Senhor cuide das nossas vidas, cuide da vida do Lucas, ó Deus, essa criança tão amada pela nossa igreja, tão bem cuidada pela sua família, que precisa desses cuidados e que o Senhor tem dado. Nós pedimos que o Teu amor continue preservando, ó Deus, de quaisquer dificuldades. Seja o Teu amor também sobre a vida dele. Obrigado pelo seu aniversário, porque ele é um presente do Senhor para a sua família e para todos nós. Nós agradecemos a Ti por esta vida tão preciosa e a entregamos nas Tuas mãos para o Teu cuidado. Também que o Senhor receba de nós os dízimos, as ofertas depositadas, a oração de gratidão que oferecemos a Ti, e que o Senhor alcance todas aquelas pessoas que estão se apresentando diante do Senhor neste momento. Os que estão aqui, que esperam em Ti, os que estão recebendo as nossas orações, nós estamos lembrando agora nos nossos corações para essas vidas. Que o Senhor os alcance também com a Tua bênção. E assim, ó Deus, tenhamos a convicção no coração de que o Senhor tem abençoado as nossas vidas. Nossa fé está firme no Senhor, a nossa alegria vem do Senhor. Por isso tudo Te agradecemos e apresentamos com fé essas vidas a Ti em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém.
Meus irmãos, vamos chamar agora o pessoal que vai nos ministrar um momento de louvor. Enquanto que eles se preparam, meus irmãos, me fez pensar uma coisa, ainda falando do Reinaldo. Ele está sendo cercado com tanto carinho, tanto amor por parte de tanta gente, que com certeza os que estão rodeando aquela família, os que estão rodeando o Reinaldo, os médicos, enfermeiros e tudo mais, a equipe médica como um todo, estão sentindo o que é de verdade ser uma família cristã, como eles se amam. Essa é uma grande verdade que tem sido provado nesse momento de provação. Com a palavra, o grupo de louvor. Bom dia, irmãos. Vamos nos colocar em pé. Vamos louvar o nome de Deus. E eu sei que todos, alguns talvez, passaram por problemas, dificuldades essa semana. Mas foi como a irmã falou, quando a gente está na casa de Deus, a gente tem que louvar o nome do Senhor com alegria. E eu tenho certeza que Ele é a nossa razão de estarmos aqui. Não é? Então, essa música fala: és tu a única razão de nós adorarmos ao Senhor. É a única razão de servir ao Senhor. É a única razão de nós estarmos aqui. Amém, irmãos? Salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração. Com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei.
que essa seja uma verdade na nossa vida, né? Que a gente possa louvar a todo tempo o nosso Deus, né? Não só aqui na igreja, nos nossos lares, no trabalho, que nós possamos ser exemplo mesmo, né? E agora essa música que a gente vai cantar, eu gostaria que os irmãos cantassem realmente em forma de oração, porque ela fala assim: te dou meu coração, Espírito Santo, renova o meu viver, sim, a cada manhã, desde o meu despertar, opera o teu querer. Então que nessa manhã nós possamos entregar a nossa vida, entregar o nosso coração, que seja o nosso desejo mesmo, que Deus transforma a nossa vida, que Deus usa-nos para a glória e honra dEle, não nós, não a nós, mas sim dEle, que realmente que esse possa ser o nosso desejo, de buscar o Senhor, de louvar o Senhor, de entregar a nossa vida ao Senhor, amém? Este é o meu desejo, te honrar, Senhor, com todo o meu ser, te dar louvor. Tudo que procuro em ti achei, quero te adorar e te servir. Tira o meu coração, Espírito Santo, controla meu viver, sim, a cada manhã, desde o meu despertar, opera teu querer. Este é o meu desejo, te honrar, Senhor, com todo o meu ser, te dar louvor. Tudo que procuro em ti achei, quero te adorar e te servir. Tira o meu coração, Espírito Santo, controla meu viver, sim, a cada manhã, desde o meu despertar, opera teu querer. Vamos orar, irmãos. Ó Pai querido, que isso seja uma verdade, Senhor, na nossa vida, Pai. Que cada vez mais, Senhor, possamos buscar a Ti, que nós possamos, Senhor, entregar a nossa vida a Ti, Senhor. Usa-nos, Senhor, conforme a Tua vontade, Senhor. Renova a nossa vida, renova o nosso viver, Senhor. Que nós possamos, Senhor, dignos, Senhor, da Tua presença, Pai. Agora eu te peço, Senhor, esteja com os irmãos aqui. Que Tu possas abençoá-los grandemente, Senhor. Que hoje, essa manhã, Senhor, seja uma manhã de alegria, Pai. Uma manhã, Senhor, que nós possamos, Senhor, dedicar, Senhor, não só essa manhã, mas o resto do dia, Senhor, para Ti, Senhor, para Te louvar, Pai. Fica, Senhor, com o pastor que vai administrar a palavra, Senhor. Que ela possa, Senhor, chegar até os nossos corações, Senhor. Que nós possamos, Senhor,
estar preparado, Senhor, para receber esta mensagem, Senhor. Que Tu possa, Senhor, estar conosco, Senhor, a cada dia, a cada momento, Senhor. É isso que eu Te peço, Senhor. Obrigado por tudo, Pai. Amém. Meus irmãos, a assembleia que estava marcada para hoje, por motivos de alguns desencontros, viagens de alguns, fica transferido para o próximo mês. Está com a palavra então o nosso pastor. O irmão Célio veio me avisar agora, um pouquinho antes de começar o culto, e recebemos uma ligação da família do seu Nelson, dizendo que ele faleceu esta madrugada. Então, estávamos orando pela família, pela vida do seu Nelson. Tivemos a oportunidade de estar com ele, desde outra vez que ele teve dificuldades de saúde. Ele teve um tempo então que ele ficou bom, e nesses últimos dias então ele estava bem ruinzinho. Tivemos a oportunidade de estar novamente com ele, oramos, explicamos a palavra de Deus, junto com aquilo que a família já tinha feito, e o Cássio já tinha me falado de outras vezes que ele tinha conversado com seu pai, falado do amor de Deus, do compromisso que ele precisava com Cristo. Então, eu estive ali apenas confirmando a fé que o seu Nelson tinha em Cristo, baseado talvez nas suas dificuldades, no seu problema, na sua falta de saúde. E assim vemos que algumas maneiras Deus faz para que nós nos cheguemos próximos a Deus. Ele está conosco, Ele se importa com a nossa vida, Ele se importa com a nossa morte, e está bastante preocupado com a nossa eternidade. Então, assim confiamos que tudo que Deus permitiu na vida do seu Nelson é uma maneira de ele estar agora com Cristo. E agora as nossas orações ficam focalizadas na família, para que Deus console, que Deus dê forças a eles, que o Espírito de Deus esteja presente em cada coração, os fortalecendo para continuarem a vida, firmes no Senhor e neste amor que Deus tem para eles. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante de Ti agora, apresentando a Deus toda a família do seu Nelson, a irmã Maria, a Malu, o Cássio, todos os outros, ó Deus, que fazem parte desta família, que estão envolvidos diretamente com ele. Nós apresentamos ao Senhor, pedimos que Teu amor alcance cada uma destas vidas nesta hora difícil, que eles possam ter o amparo do Senhor, também possam resolver todas as coisas com tranquilidade, e assim, ó Deus, possam continuar a vida no Teu amor, na Tua graça. Agradecemos porque todo aquele cuidado que era possível foi dado, todas as orientações foram tidas, e a igreja esteve intercedendo por ele todos esses dias. Nós sabemos, ó Deus, que a resposta do Senhor foi essa, e entendemos e aceitamos que é a melhor que o Senhor tinha para a vida dele. É o melhor que o Senhor tinha, ó Deus, preocupado por ele e derramando o seu amor por ele. Todos nós um dia vamos passar por isso, e esperamos que possamos passar guardados pelo Senhor, sendo amparados pela nossa família, tendo todos os cuidados, e assim esperamos, ó Deus, que quando o nosso dia chegar, possamos ter a certeza e a convicção, como o seu Nelson tinha, de que o Senhor tinha perdoado os seus pecados. E assim agradecemos por tudo isso que o Senhor fez. Entregamos a família ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Para a mensagem de hoje, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Talvez possamos até ligar tudo que estamos vendo de acontecimentos. Deus é injusto? Nós vamos ler, depois eu quero esclarecer algumas coisas, mas vamos ler primariamente no livro de Abacuque. Você consegue achar rápido o livro de Abacuque? Nós estamos lendo
a Bíblia e estamos fazendo a leitura, e estamos no Antigo Testamento justamente para que a gente possa aprender a manusear bem a palavra de Deus, aprender, conhecer, né? Segundo o cálculo que a gente tem feito para uma leitura corrida, que alguns estão fazendo uma leitura diferenciada, mas quem começou lá em Gênesis, está lendo regularmente, e deve estar aí por volta do capítulo 61 do livro de Salmos, né? Então está quase entrando aí nos Nós vamos ler então Abacuque, que é conhecido como profetas menores, do grupo dos profetas menores, no capítulo 1, dos versículos 1 a 4. Eu queria ver se você vê alguma semelhança nisso aqui. Diz assim a palavra de Deus: Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade. A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Qualquer semelhança é mera coincidência. Na verdade, nós temos vivido isso, em especial aqui no Brasil, essas manifestações todas, temos acompanhado, e como elas se ampliaram e foram chegando a várias capitais e outras cidades que não são capitais também, e existe um ar de indignação no nosso país sendo manifestado pelo povo brasileiro. Achei interessante que não é um movimento dos estudantes, nem dos sindicalistas e nem dos partidos. É um movimento do povo. Nós estamos vendo pessoas de idade, jovens, adolescentes, famílias levando suas crianças no carrinho, e eles estão andando nas ruas pedindo que algo seja feito. No começo um pouco mais focalizado, nós entendíamos bem o que eles queriam. Agora já está até um pouco difícil de saber exatamente o que se quer, mas o povo está mostrando a sua indignação. Então não tem problema, cada um tem uma reivindicação, cada um tem um ponto de vista, mas eles estão dizendo: nós estamos inconformados, chega, basta, estamos cansados. Talvez eles estejam dizendo, fazendo a mesma pergunta que Abacuque: até quando, Senhor? Eles também estão gritando sem violência, mas sempre há alguns no meio que provocam a violência, provocam o quebra-quebra, como a gente diz, e depois a resposta policial, e aí gerando todas essas confusões. Eu quero então fazer um estudo rápido sobre o livro de Abacuque. Não é um estudo muito profundo, mas a gente consegue olhar algumas coisas evidentes. O melhor seria que lêssemos todo o livro, então vou deixar essa lição de casa para os irmãos, para lerem o livro de Abacuque. É bem curtinho, dá tempo para o irmão ler em casa tranquilo, mas hoje aqui não vai ser possível. Mas baseado nesta primeira queixa de Abacuque, nós vamos ver então sobre essa injustiça de Deus. Porque Abacuque está reclamando da situação: o Senhor está horrível, há violência, há conflitos. E eu quero que você perceba então que nesta primeira queixa de Abacuque, ele está perguntando mais ou menos assim: o Senhor não vai fazer nada contra a violência? O Senhor não vai fazer nada contra tudo isso que está acontecendo aqui, contra esses problemas que nós estamos passando? E essa pergunta de Abacuque é para o Senhor, é uma queixa que Abacuque está fazendo para o Senhor. E quando ele fala de luta e conflito, me chamou muita atenção, porque ele não está falando de uma guerra, não é um outro povo que está sobre o povo de Israel, especificamente sobre a parte sul, que é Judá, porque a parte norte já havia sido tomada pelo Império Assírio, e Abacuque está reclamando ali do grupo de Judá, porque eles estão em conflito entre eles. Há uma briga interna, há muitos problemas entre eles, e Abacuque então está perguntando exatamente isso: por que nós estamos desse jeito? Por que há tanta violência? E a resposta de Deus, que vem então depois, a partir do versículo 5 e vai até o versículo 11, essa resposta de Deus não é uma resposta muito boa. Porque a resposta de Deus vai ser o seguinte: Deus vai enviar a Babilônia, um povo cruel e impetuoso, e cujo Deus deles é a sua própria força. Eles amam a sua força
eles adoram o seu poderio, né, a si mesmos, e eles são cruéis. E a resposta do Senhor é: vou resolver esse problema, mas vou resolver esse problema exatamente com o mesmo problema. E isso foi marcante. Achei interessante que, então, depois disso, ainda no capítulo 1, do versículo 12 ao 17, há uma segunda queixa de Abacuque. E ele fica indignado. Agora ele está meio perplexo, ele não entende. Puxa Deus, eu estou falando com o Senhor sobre o problema da violência, sobre o povo que é do Senhor, o povo chamado povo de Deus, então, que mora aqui em Judá, e eu comento com o Senhor sobre o problema do povo, e o Senhor diz que vai mandar um povo pior que esse, um povo ímpio, que não é povo de Deus, para fazer o teu juízo no teu povo. O Senhor, que é tão santo, tão perfeito, vai mandar e vai usar um povo ímpio. E Abacuque não entende estas coisas. É essa queixa dele, a segunda queixa: por que um povo ímpio para o juízo? Então, há duas queixas. Primeiro, o Senhor não vai fazer nada, e depois, mas por que o Senhor vai fazer o juízo com um povo ímpio? A resposta de Deus: Deus vai dizer que o povo ímpio, ele está envaidecido. Ele vai dizer envaidecido também do próprio povo de Judá, de Israel. Estava envaidecido, estava cheio de si, não confiava mais em Deus, não ouvia mais a Deus, os seus profetas, a palavra de Deus. E o povo ímpio está envaidecido, ou seja, ele pode usar exatamente o mesmo veneno. Se você tem dado abertura, então, para a violência, se você tem dado abertura para a impiedade, a incredulidade, é isso que eu vou fazer contra você, disse Deus para Abacuque a respeito do povo de Judá. É muito pesado ainda a sequência que virá aqui, a partir do versículo 6 do capítulo 2, quando Deus fala de 5 ais. E essa expressão ai, colocada assim, tem um ai, ou 5 ais estarão sobre vocês, ou afirmações desse tipo que estão na Bíblia, significa que há então sentenças de Deus que trarão dor e sofrimento para as pessoas. Lendo outros profetas aqui, do Antigo Testamento, aqui, esses profetas menores, são livros pequenos, por isso são chamados profetas menores, nós vemos algo muito importante. As pessoas perderam o temor a Deus. As pessoas esqueceram de Deus, porque Deus é paciente, porque Deus está cumprindo o seu tempo, elas se esqueceram de Deus. Mas é interessante que eles não temiam a Deus nem quando Deus se manifestava. Quando nós vemos o povo de Israel, com a presença de Deus e todo o poder de Deus sobrenatural, junto com o povo, mesmo assim outros povos não temiam a Deus, o próprio povo de Israel não temia a Deus. Quanto mais agora que Deus está aguardando o tempo do seu juízo, então aí que eles não estão mesmo preocupados com Deus e ignoram completamente a divindade, o poder de Deus e a justiça de Deus. Então 5 ais Deus sentencia sobre ou contra a impiedade. O primeiro ai que é apresentado aqui é daqueles que usaram a riqueza para explorar o povo. Vocês vão vendo que esses problemas são antigos, estão muito presentes hoje. O primeiro ai é sobre aqueles que usaram a riqueza para explorar o povo. O segundo, sobre aqueles que manipularam o sistema para lucros injustos. O terceiro, aos que usam violência e praticam crimes. Eu não sei se isso também passa pela cabeça dos irmãos, mas quando eu vi aqui usaram a riqueza para explorar o povo, me dá uma ideia mais de práticas mais privadas, empresas, empresários, às vezes organizações que existem e que exploram o povo. Mas quando ele fala de manipular um sistema para lucros injustos, dá uma ideia então aqui de um governo, de lideranças, daqueles que deveriam então abençoar as pessoas, em vez de abençoar, exploraram também as pessoas e tomaram lucros injustos.
E parece que o terceiro ai é sobre aquelas pessoas, então, que quando foram tomar uma atitude, já que eles estão sendo explorados, eles tomam uma atitude de violência, e não exatamente com inteligência ou com sabedoria, ou tomam uma atitude que estivesse ao seu alcance. Como o Brasil hoje, que pode resolver isso no voto, pode resolver isso nas manifestações, mas alguns têm procurado a violência. Tem sido uma prática não só nas manifestações, mas tem sido uma prática de vida, uma opção de vida, né? Eu não preciso estudar, não preciso ser um trabalhador, eu vou ser assaltante, vou ser sequestrador. Parece que é uma opção de vida para algumas pessoas. Que você vê, assim, as pessoas estão ligadas às suas famílias, estão bem localizadas na sociedade, mas você vai ver a ocupação dela é ligada ao crime, à violência. E aí, quando são pegos, parece que eles se justificam. Mas a situação está difícil, eu tinha conta para pagar, tenho que cuidar da minha família. As justificativas deles, ou as desculpas, tratadas como justificativas, quando não são. E esse terceiro ai aqui é para aqueles que praticam a violência, para os que praticam os crimes. O quarto é dos que usam o engano e a malícia. Então, aqui parece que alcança um outro grupo ainda, que em vez de usar os sistemas, ou em vez de fazer o que era certo, procurou outros caminhos. Então ele foi enganar as pessoas, ludibriar as pessoas. No texto, ele usa aqui que o texto diz que usaram vinho, né, embebedaram as pessoas, então elas não sabem o que está acontecendo e estão sendo enganadas. E hoje em dia há muitas maneiras de usar o engano e a malícia para que as pessoas sejam então exploradas. E novamente estamos vendo a exploração. O quinto ai é muito interessante, porque nós estamos falando de práticas que todas as pessoas condenam. E quando eu vejo as pessoas saindo na rua contra a corrupção, contra a roubalheira, indignados contra essas atitudes das pessoas, eu pergunto assim, mas todos nós, brasileiros, podemos nos orgulhar da nossa santidade, de como somos pessoas honestas? E as que estão na rua então podem apontar o dedo e dizer, vocês precisam ser como eu? E essa é a minha pergunta, porque dá uma impressão assim, de que eles estão dizendo, vocês estão errados, mas nós somos certos. E eu pergunto, quem eu posso chamar de ladrão? O que roubou milhões ou o que roubou alguns reais? O brasileiro está indignado porque o que roubou 50 reais está na cadeia, o que roubou 50 milhões continua solto. Concordo que essa deve ser uma indignação, mas então o problema não é quem está indo para a cadeia, mas o fato de todos estarem roubando, e que isso não deveria acontecer. Então, quando eu olho para esse quinto ai, eu vejo uma questão importante que foge de um pouco desse padrão de julgamentos, e que nós julgamos a pessoa e temos os mesmos problemas em intensidades diferentes, mas ele vai para uma questão agora da religiosidade. O quinto ai é os que buscam a religiosidade, mas não temem a Deus. Eles, na verdade, estão assumindo deuses que eles possam governar sobre os deuses. Eles estabelecem deuses, ou aceitam uma religiosidade, onde eles digam para esses deuses o que é certo, o que é errado, o que eles querem. E é isso que tem acontecido hoje. Uma boa parte dos brasileiros, essa parte dos brasileiros que não acreditam em Deus tem aumentado. Eles desacreditaram de Deus. E uma boa parte tem mudado de igreja ou de religião, porque está buscando uma religião que esteja a favor dos seus interesses. Então, onde eles possam chegar numa igreja ou em algum lugar e possam dizer para a divindade aquilo que deve acontecer. E aqui está um ai que Deus coloca contra essa impiedade toda aos que buscam a religiosidade, mas o que você percebe é que eles não vão temer a Deus. O último versículo do capítulo 2, o versículo 20, Abacuque diz assim, então, o Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fica em silêncio toda a terra. Você vai perceber que quando Abacuque fala, ele diz, o Senhor, porém, ele está indo contra essa religiosidade. Muitos se levantam e vão buscar deuses, mas ele diz, mas o Senhor mesmo, o Deus que é Deus mesmo,
Ele está no seu santo templo e o homem não tem ido até Deus, não tem buscado a Deus. Deus está retirado dessa religiosidade que tem sido apresentada, que também explora o povo. Essa é a infelicidade. Explora o povo agora até financeiramente, explora o povo espiritualmente, emocionalmente, explora o povo também como liderança, que muitos são explorados no sentido de que servem de massa apenas para serem conduzidos e alcançarem os objetivos daqueles que estão na liderança. Nós vemos que há uma impiedade muito grande, mas que Deus estabeleceu sentenças para estes, e a situação deles não vai ficar boa. É isso que Abacuque está percebendo e recebendo a revelação de Deus para o povo de Judá. E o que Abacuque faz agora é muito interessante. A partir desse versículo 20 que lemos em diante, Abacuque faz o que todos nós deveríamos fazer, o que o povo brasileiro deveria fazer. Abacuque reconhece a Deus e mostra temor a Deus. Você vai vendo como Abacuque vai se expressar aqui a partir do capítulo 3. Primeiro ele diz: o Senhor está então no seu santo templo, cale a boca. Essa é a expressão melhor que diz: cale a boca. Nós ficamos reclamando, xingando, protestando, murmurando, tudo para a gente está ruim. Isso não está bom, aquilo não está bom, não gostei disso, eles estão reclamando daquilo. E a gente fala de nossas palavras são de reclamação o tempo todo. E Abacuque diz: cale a boca. Deus está no templo, cale a boca. Vamos ficar quietos, Abacuque diz. Veja que ele vai lembrar-se do Senhor e das coisas que Deus fez. Vai lembrar-se de quem é Deus. Porque Deus não estava tendo manifestações sobrenaturais naquele ponto, mas ele lembra-se de quem é Deus, não do que Deus estava fazendo. E ele vai lembrar, e no versículo 5, então, do capítulo 3, ele vai falar da peste, mais ou menos igual como em Êxodo, dos capítulos 7 a 12. Ele vai falar dos rios e do mar, mais ou menos como Deus estava falando lá em Êxodo 7, de 20 a 25, e Êxodo 14, de 13 a 31. E nós vamos vendo que ele vai lembrando do que aconteceu lá e as condenações que Deus tem sobre o sol e a lua, como lá em Josué capítulo 10. Ele vai continuar falando no versículo 12, ele vai falar sobre o juízo de Deus sobre os seus inimigos. Abacuque vai reconhecer então quem é Deus, de que apesar de Deus usar os ímpios, de Deus permitir que Babilônia, que é condenado por Deus, vai ser a maneira como Deus vai estabelecer o seu juízo sobre Judá, sobre o povo de Israel. Deus diz no final a Abacuque que na verdade Deus também vai exercer o juízo sobre a Babilônia, e os seus inimigos então não serão poupados, mas também vão receber o juízo de Deus. Vão ser instrumentos de Deus, mas nem por isso o pecado deles está perdoado. Se não houve arrependimento, não houve pecado. São usados por Deus. Isso que é interessante. Os ímpios também são usados por Deus. E às vezes contra nós. E nós estamos murmurando contra Deus. Deus, como o Senhor permite isso? E Abacuque então diz: cale a boca e vá procurar Deus. Deus está no seu santo templo. Vá conversar com Ele. Vai se colocar diante dEle. Vai lembrar de quem é Deus. No capítulo 13, Abacuque vai dizer sobre a libertação do seu povo. Abacuque está reconhecendo Deus. Abacuque está dizendo que Deus é justo, sim, apesar de toda a situação, apesar de usar ímpios para estabelecer o juízo. No final, estes inimigos de Deus e do povo também serão julgados. E no final, o seu povo vai ser liberto por causa do pacto que Deus estabeleceu. E o povo vai se arrepender. Deus vai libertá-los. No versículo 16, nós vemos algo interessante. Abacuque vai se enchendo do conhecimento de Deus e vai lembrando de quem é Deus, e vai estabelecendo lá no seu coração o temor a Deus, e vai restaurando a imagem de Deus na sua mente, de quem realmente Deus é. E o que acontece quando chega no versículo 16, ele quase desfalece. Ele quase não se sustenta, porque ele lembrou-se de quem realmente Deus é. Agora ele parou de conversar com Deus como se fosse uma pessoa ao seu lado, como parte, como se fosse o seu chefe, ou os seus pais, ou o seu cônjuge.
deixou de tratar Deus assim, mas lembrou-se de quem é Deus. E aí ele quase se desfalece. Algumas traduções vão dizer assim, que ele está esperando com calma, outros vão dizer que ele está esperando tranquilo, outras vão dizer que ele está esperando em silêncio. Quando Deus vai fazer todas essas coisas e vai restaurar todas as coisas. Mas chego até a pensar que talvez o que ele esteja dizendo aqui é que talvez o seu silêncio, a sua calma, a sua tranquilidade seja que sua alma já foi-se. Pelo seu estado emocional, talvez ele diga o seguinte: na verdade, naquele dia eu estarei já tranquilo porque os meus dias acabaram, as minhas forças se foram. Esperarei esse dia da desgraça que virá sobre o povo. Abacuque chegou a essa conclusão, então, que o povo vai passar por esse tempo muito difícil. E lá na frente só é que as coisas vão ser restauradas. A partir do versículo 17, então, no capítulo 3, o finalzinho do capítulo 3, aí Abacuque, então, faz uma oração de confiança no Senhor. Ele confia, então, que vai vir essa desgraça toda, que vai ser horrível, mas ele lembra agora de quem ele é. Abacuque lembra de que ele é parte do povo de Deus, que ele está dentro da aliança de Deus, e que por causa deste amor de Deus e por causa da aliança que Deus estabeleceu com ele, ele lembra então que ele é protegido de Deus, que ele é povo de Deus e está guardado por Deus. Então, ainda que as coisas estejam muito difíceis, como diz aqui então no versículo 17, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Vamos ter uma grande lição para nós. Boca fechada. Nossa murmuração é muito evidente. Nossas palavras contra tudo, contra todos são muito evidentes. E quando eu começo a ler o versículo 17, e eu começo a ler, mesmo que, talvez você pense, ei, não acaba isso? Sim, porque Abacuque está querendo dizer assim, pode ser o que for, pode ter um montão de situações, podem estar uma depois da outra, podem estar todas juntas, mas o que eu vou fazer? Eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. A atitude de Abacuque, então, era de saber, em primeiro lugar, quem era Deus, depois, em segundo lugar, de saber quem ele era diante de Deus. E por estarem acertadas essas partes no coração de Abacuque, dessa aliança que Deus tinha feito com o seu povo, então ele fica seguro. Então, a segurança de Abacuque não está nas riquezas, nem no poder, nem na força do povo, nem no seu próprio status. A certeza e a fé de Abacuque, então, estava apenas no Senhor. E ali ele estava seguro. Então, podem faltar todas as coisas, mas eu estou seguro no Senhor. Então, as queixas agora de Abacuque cessaram. E ele tomou para si aquilo que ele disse: cale a boca. E ele fecha a sua boca, então. E agora ele quer usar a sua boca apenas para responder ao Senhor com exultação e alegria. Mas nós vamos fazer uma pergunta: qual foi a resposta do povo diante dessas palavras de Abacuque? No próprio livro de Abacuque não tem nenhuma resposta, não tem nada que foi dito pelo povo aqui. E nós sabemos que todas essas profecias se cumpriram e o povo foi levado cativo porque a Babilônia veio e dominou, e em 586 a.C., então, terminou a existência do povo de Judá e o reinado, e eles foram levados cativos para a Babilônia. Dentro dessa história está a história, por exemplo, de Daniel, que foi levado então lá para a Babilônia. O povo não tinha uma resposta de Deus, para Deus. Eles podiam, mas não tiveram nenhuma. Eles se calaram e continuaram na sua impiedade, e Deus os castigou. Mas eu queria lembrar um outro livro. Se você voltar um pouquinho aqui, algumas páginas da sua Bíblia, livro de Naum, Miqueias, e logo você vai chegar ao livro de Jonas. Se você olhar no capítulo 3, no versículo 5, após Jonas ter dado uma palavra de Deus
para aquele povo que não era um povo de Deus, que não tinha uma aliança com Deus. Era um povo condenado por Deus. Mas após Jonas ter dito, vocês vão ser extinguidos por Deus, o povo fez isso aqui. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. O povo resolveu fazer isso. E se você continuar lendo, você vai perceber que depois disso, essa notícia chegou até o rei deles, que o povo estava se humilhando diante de Deus. Então o governo fez um decreto de que até os animais deveriam fazer, e que todos no reino deveriam fazer isso. Partiu do povo, uma solução simples: nós vamos buscar a Deus e vamos resolver o nosso problema com Deus, e Deus vai nos abençoar. E aí nós vemos então, ainda no capítulo 3 de Jonas, no versículo 10, quando diz assim: tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Irmãos, nós temos uma lição muito grande no livro de Abacuque, que mostra que Deus não é injusto, que Deus está preocupado com o seu povo, que Deus vai usar as maneiras todas para que o povo volte a temer a Deus, que o povo volte a reconhecer Deus. E quando você vê, volte lá para Abacuque, no capítulo 2, o versículo 14, tem uma profecia muito escondidinha aqui, mas muito importante. Mas a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas enchem o mar. Isso não significa que a glória de Deus vai estar presente em todas as vidas. O texto diz que a glória de Deus será conhecida. E isso pode não ser de uma maneira muito boa. Pode ser através de situações como essa de Abacuque, mas a glória de Deus ficará conhecida em toda a terra. E o que deve acontecer para as nossas vidas, para o povo brasileiro, é que nós devemos voltar a Deus. Nós devemos buscar a Deus em temor. Nós precisamos lembrar quem Deus é. E cabe a nós, Igreja de Cristo, apresentar ao mundo quem Deus é. Eles se esqueceram. Muitos não aprenderam quem Deus é. Eles não sabem mais. Eles sabem o que é uma igreja, eles sabem como é um culto, eles sabem que precisam buscar a Deus para pagar as suas contas, para trazer cura, para trazer restauração dos relacionamentos, para se livrar dos relacionamentos e começarem novos relacionamentos. Eles sabem buscar a Deus para essas coisas, mas eles não aprenderam quem Deus é. E cabe à igreja mostrar quem Deus é, para que lembrem-se então dos feitos de Deus e passem a temer a Deus. Temendo a Deus, eles vão se arrepender dos seus pecados. E arrependendo-se dos seus pecados, Deus trará cura, Deus trará libertação. Então a resposta de Abacuque será respondida: até quando? Até que o povo se arrependa, até que o povo tema a Deus. Senão, não haverá solução para o povo, nem para o país, nem para as nossas vidas. Ainda em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, tem uma palavra muito importante, usada ainda no Novo Testamento. Quero concluir com isso então. Que no meio do povo haveria então todas essas desgraças, Deus estaria usando os ímpios, tudo de ruim para acontecer. O ímpio está envaidecido, os seus desejos não são bons, mas o justo viverá. O justo viverá. Como ele viverá? Pela fé, mas o justo viverá. Deus promete a vida para aqueles que são justos. Assim nós vamos continuar reconhecendo a Deus, porque o justo, ele olha para a justiça de Deus, se alegra. O justo olha para Deus e teme a Deus. O justo reconhece que Deus está à frente das coisas. O justo reconhece que precisa estar na dependência de Deus. O justo, ele reconhece o que é santo e o que é profano, o que é puro e o que é sujeira. O justo conhece a piedade e a impiedade. O justo conhece o que é de Deus e o que é do homem. Ele sabe diferenciar essas coisas. Por isso o justo, pela sua fé, ele viverá. É uma grande promessa de Deus, que precisa ser aplicada nas nossas vidas. Sejam tempos difíceis ou não, o justo viverá
pela fé. Viverá nesse tempo presente, mas principalmente viverá para toda a eternidade. Ainda que esta vida se cesse, tudo que experimentamos aqui, inicialmente do relacionamento com Deus, nós vamos aperfeiçoar lá em toda a eternidade. Há esperança para o povo brasileiro, para esta vida ainda, e há esperança para a vida eterna. E nós, como igreja, precisamos apresentar ao mundo quem é Deus, para que todos temam. Que comece em nós o temor a Deus, o evangelismo, o testemunho, a justiça de Deus sendo apresentada nas nossas vidas, em todas as coisas, nas coisas grandes e nas coisas pequenas. E possamos dizer para eles, sendo bons testemunhos, dizendo: faça como eu faço, seja como eu sou, busca Deus como eu busco, fale como eu falo, ensine como eu ensino, venha aprender como eu aprendo. Que sejamos nós as pessoas que podem indicar um bom caminho para o povo brasileiro, levando-os até Deus, ainda que hajam muitas coisas contra a vida, contra o povo, contra a nação. Nós temos uma solução. Na verdade, nós temos a única solução. Que Deus seja louvado por isso, que nós possamos ser bons mordomos de toda a palavra de Deus para os nossos corações. Amém. Nós vamos ouvir o pós-lúdio e eu vou pedir que você permaneça em oração enquanto nós ouvimos. Seja um tempo onde você apresente ao Senhor a sua vida, apresente a família do seu Nelson, enquanto ouvimos essa música, e logo após essa música, então, nós vamos para a abertura da nossa EBD.